das quartas de final. Produção, bota aí pra gente aquela tabelinha ali da quartas de final, pra gente lembrar aqui quais foram os placares. Primeiro jogo ali, né? Desimpedidos e Capim, Nivelados e Fluxo, G3X e Dendele. Vamos ver aí, produção, coloca pra gente aí Desimpedidos e Capim 5-4. Pra gente relembrar. Cara, jogão de bola. Esse jogo aí foi decidido no finalzinho ali, né? Com o Toguro fazendo essa imagem icônica ali, né? Falando pro Chris Guedes, que depois, infelizmente, não funcionou muito, né? Mas falou que ele seria o próximo, né? Mas o que você achou desse jogo aí, irmão? Cara, eu para ser sincero, no começo do jogo, o Desimpedidos estava muito bagunçado, para ser sincero mesmo. Tava muito bagunçado, tava perdido no jogo. Capim chegou, né, mano? Capim chegou abrindo 3-0, sabe? O Barata na primeira jogada já fez 1, então assim, o que dava a entender até uns 15 minutos, acho que até o primeiro tempo todo, para ser sincero, é que seria um passeio do Capim. Até porque aqui, se a gente vê, né, até os... Se eu não me engano, aqui eles botaram 10 minutos, mas foi antes, hein? Acho que foi com 8 minutos, mais ou menos, já tava 3-0 o Capim, e foi muito bem pro Capim, uma abafa. Né? Se você vê o gol do GB, é uma abafa. Tipo, eles atacam, a bola volta, eles atacam de novo, a bola sobra pro GB, ele vai lá e faz o gol. O Capim então, pressionando o tempo inteiro ali naquele início de jogo, né? Tanto que o Desimpedido só foi fazer os gols ali no minuto 20, né, cara? Pois é, cara. É o que eu tô te falando. O primeiro tempo do Desimpedidos não existiu. E a gente sempre tem falado isso, né? Que na Kings League não dá pra cravar praticamente nada, né? Mas... Não dá. E, cara, a partida iluminada do Cadu, cara. Verdade. Cadu, eu fui entrevistar o Fumaça, ele falou quanto esse moleque batalha, treina, sabe? Cara, que jogador o Cadu. A Cadu que é um draftado, né? Então, assim, a gente ainda não tinha falado dele como um grande destaque, né? Mas sim, fez uma competição bem, como é que a gente pode dizer? Bem coesa, né? Bem regular, né? Então, acho que, assim, isso daí é merecimento, né? Sim. Então, acho que, assim, é um jogador que entra bastante, né? Assim como ele, Luizinho, outros jogadores ali também Desimpedidos. Luizinho jogou muito. Entendeu? Acho que o time dos Desimpedidos, né? A gente foi vendo durante a competição o quanto que os draftados também fizeram a diferença, né? Então, a gente tem grandes draftados ali. A gente já tinha feito análise dos times, né? A gente tem grandes draftados. Então, acho que passa muito por isso. Cara, pênalti do Toguro, né? Chamou a responsabilidade, coisa que ele não estava fazendo tanto, né? Ele entrava ali no campo, metia aquele migué ali. O que você achou? Bateu bem, assim, Bateu né? Bem. Com força, assim, pelo menos. Tem os caras... Porque o Gotti, né? Depois, né? Assim, pelo amor de Deus. Bem. É meio forte, né? É forte, mas... Deslocou o goleiro. Foi gol, pelo menos. Deslocou o goleiro. Mas ele teve personalidade, né? E o John Vlogs também, né? Também teve personalidade, também foi bem. Descalço, isso é verdade. Foi descalço lá para bater o pênalti. Mas assim, aqui foi uma situação delicada, né? Porque nesse momento aqui, o Desimpedido estava numa situação melhor, né? Teve uma crescente muito grande para o segundo tempo, voltou com um jogo diferente. O que você acha que o Capim deu mole, cara? Tu acha que se acomodou no 3-0 ou tu acha que realmente foi só uma superação do Desimpedidos? Pode ter se acomodado no resultado, mas eu acho que o problema do Capim foi tomada de decisão. Você via que a tomada de decisão do Capim não estava legal, sabe? Depois que eles fizeram, depois que eles fizeram o placar... Não, na verdade, quando eles vieram pro segundo tempo, eles... Enfim, tomavam as decisões erradas, sabe? Aí acabou tomando o primeiro, tomando o segundo, tomando o terceiro. Nesse terceiro aqui do Cadu, a gente já sabia que ia empatar. A gente já sabia... Quer dizer, ele empatou, né? Mas a gente já sabia que ia tomar mais um pelo volume de jogo que estava tendo. E foi muito rápido lá. Foi muito rápido. Foi, cara, foi 2 jogadas. Foi umas 2 jogadas assim mais pra frente. E, cara, infelizmente... Mas assim, cara, foi um jogo muito parelho, porque depois do Cadu, o John Vlogs empatou e depois o Toguro fez o gol da vitória, né? Que, na real, até o momento ali ainda tava rolando o jogo, né? Mas acabou se tornando o gol da vitória. Aqui nesse gol do Toguro, o Desimpedido se fechou. Se trancou, não teve mais jogo. E o Desimpedidos, ele tem um comprometimento tático muito bom, né? Sim. E é difícil de furar o bloqueio ali. Então, assim, jogão e para fechar, né, essa imagem emblemática do Toguro, eu acho que a Kings League é para isso, irmão.
Sim, pô. Eu acho que os presidentes eles têm que fazer isso mesmo. Como, principalmente, eu acho que ele e Luqueta são caras que fazem muito isso, né? De trazer esse entretenimento diferenciado. O John Vlogs também, acho que são 3 caras bem comprometidos com isso, né? Acho que sim, cara. É incrível essa resenha, né? Óbvio, sempre com muito respeito, né? Uma brincadeira assim, mas sempre com muito respeito. Mas essas coisas são incríveis, só tem a agregar, né? Show de bola. Vamos pro próximo jogo, produção. Qual foi o segundo jogo mesmo que eu esqueci? Volta lá um pouquinho que a gente acabou botando na ordem errada. Foi do Nivelados e Fluxo. Passa aí umzinho. Esse daí. Não. Nivelados e Fluxo. Qual foi? Aí, foi esse daí, né? Beleza. Nivelados e Fluxo. Luan Mestre fez pro Nivelados e o Fluxo acabou, né, abrindo uma grande vantagem. Mas, cara, esse jogo pra mim foi todo do Fluxo, né, cara? Tipo assim, o Nivelados não conseguiu se encontrar, né, mano? Não é que nem não conseguiu, não jogou, não veio pra jogo, infelizmente. A gente fala aqui do quão bom é o time do Nivelados, né? A gente sabe do potencial do time do Nivelados. Mostrou isso durante a competição inteira, mas nessas quartas de final, infelizmente, não jogou, não produziu. Que pode acontecer, né, mano? Nem todos os times, assim, eles têm os seus momentos ali de irregularidade. Infelizmente, para o Nivelados, acabou sendo nas quartas de final e o Fluxo foi muito forte. Inclusive com uma partida muito boa desses 4 aqui, né? Eu acho que foram muito bem. E o quanto que o Chaveirinho, mesmo tendo a lesão durante a competição, né? Uma lesão não grave, claro, sim, mas assim, teve uma lesão ali durante a competição, o quanto que ele jogou nas quartas e na semifinal é brincadeira, pô. Então, pra mim foi o cara do Fluxo nas quartas de final. Foi o melhor jogador pra mim do Fluxo em campo. O passe que ele dava, acho que é pro gol do Elber, se eu não me engano. Ou pro não lembro, mas eu acho que é do Elber, o passe que ele dá. Ele tem um gol e uma assistência nesse jogo. A assistência é porque ele dá 2 dribles e depois dá uma assistência entre as pernas. Pô, aquilo ali é brincadeira, irmão. Aquilo ali é jogada de craque, pô. Jogada de craque. Ele é gênio. E a gente vinha falando, né? Inclusive o Serol falou. Ele falou, cara, quando eu fui entrevistar o Serol, ele falou, cara, o Chaveirinho tem uma responsabilidade absurda, né? Por ele ser craque, por ele ser wildcard, aí tu já vê que tem um peso 2, sabe? E às vezes não desempenhar um excelente jogo. Porque o wildcard tem que produzir mais do que todo mundo. A gente, inclusive, quando a gente faz a análise, a gente cobra isso, sim, né? Porque sim, é uma realidade. O cara ele é contratado para fazer diferente. O que a gente cobra do Chaveirinho, do Elber e do Bolt, a gente não vai cobrar do Melequinha. Mesmo o Melequinha sendo um ótimo jogador. Mas a cobrança é diferente. Acho que esse daqui é o Vini. Esse é o Vini, é o capitão. O Vini é o capitão. Mas, por exemplo, é draftado também. Mesmo o Vini sendo um excelente jogador, sendo capitão do time, a gente não vai cobrar o Vini do mesmo jeito que a gente cobra os 3 wildcard. Entendeu? Isso é para qualquer time. Para qualquer time. O draftado, naturalmente, a gente quer que os caras joguem bem, mas a cobrança para os caras que são wildcards, ela naturalmente não é só da gente também, é de todo mundo, né? A galera que é contratada para justamente fazer diferença é cobrada de uma forma um pouquinho diferente. Então, assim, mas realmente, né, cara, é uma pena, porque assim, a gente falou bastante sobre o time do Nivelados, né? E não falamos à toa, né? No caso, eu digo assim, que é porque a gente esperava que tivesse feito um jogo mais parelho, como foi o outro jogo também, né? Do Capim e Desimpedidos. Se a gente levar a fase de grupos, pô, você falar que o Nivelados não merecia estar lá em Paris é brincadeira, pô. Isso é verdade, Sacou? Com certeza merecia, né? Porque na fase de grupos foi Fúria, G3X, Nivelados e Desimpedidos. Então a gente ficou sem G3X e Nivelados. A gente dá para cravar mais uma vez que na King League é uma loucura. Cara, é o que se você que tá aí assistindo, você voltar. A gente tá em que episódio? Quinto? Quinto episódio. Se você voltar uns 3 ou 4 episódios, no primeiro ou no segundo a gente falou isso. Cara, todo jogo que a gente tá analisando agora vai ser completamente diferente do 9º jogo. Por quê? Porque os times vão pegar a competição e aí quem já estava na competição há mais tempo, quem entendeu melhor a competição antes de começar, já não vai ter essa superioridade, sabe? Vai estar mais adaptado à modalidade. Vai estar igual para todo mundo. Sacou? Então a gente falou isso. A gente, se buscar tem. Se buscar tem. A gente falou, cara, o primeiro jogo, o segundo jogo não vai ter nada a ver com os últimos jogos. E a gente falou também sobre a questão de que, como as nossas análises elas são feitas por rodada, no caso, nesses 2 últimos episódios, por rodada dupla, né?
Mas a gente sempre fala que provavelmente semana que vem a gente pode acabar tendo que se não retratar, mas tipo assim, tendo que fazer uma nova análise totalmente Toda diferente. semana aqui, se a gente for, não dá pra gente falar a mesma coisa. Senão a gente vai entrar em contradição toda semana. Porque toda semana é diferente, cara. Toda semana um time pega alguma coisa a mais, pega um feeling a mais, pega uma parada. Então, assim... Diferente do meu Vasco, né? Que tá toda semana Tadinho. Pra baixo, infelizmente. Tá complicado. Não tá nem dando pra torcer, rapaziada. Tá boa a Lanús? Cara... Pô, irmão, pode se retirar, por favor. Se retira aí do meu programa, por favor. Porque pra mim a Lanús tá boa. A Luna tá vindo aqui, a Lanús... Vamos voltar pra cá, pra Kings League, que é melhor. Terminamos esse jogo aqui? Terminamos, vamos pro próximo. Vamos pro próximo aí, produção. O terceiro jogo das quartas de final. Volta um pouquinho lá. Foi esse daí, né? Uhum. G3X e Dendele. Irmão, esse foi o jogo louco da noite. Que, querendo ou não, né? Só pra fazer uma análise prévia. Até os 20 minutos, a gente tinha um jogo bem parelho. Sim. Né? Então, tipo assim, querendo ou não, na minha visão, o G3X não jogou o que costuma jogar, encontrou muita dificuldade. O Dendele veio com muita disposição. Uhum. E, irmão, no final, na minha visão, foi merecida a vitória do Dendele. Pelo jogo, não pela competição, entre aspas, né? Não. Entendeu? Mas olha como é que é Kings League, né, cara? Um time que... Classificou como o último da quase fase não classificatória. Classificou porque levou pro shootout. Se tivesse perdido contra o Real Elite, o Dendele nem tava ali. Mas imagina, cara, o que se passa na cabeça dos caras, né? E aí a gente vê a eficiência de todo o time e do Preto, né? O treinador. O Wellington Preto, gente, pelo amor de Deus, é o nome dele, tá? Cara, absurdo. E agora tá na final. Assim, um time que quase não classificou, agora tá na final de Kings League. E o que é legal, que a gente já tinha falado outras vezes também sobre o elogio do Preto, foi o quão foi importante a análise dele de scouting. Né? Porque ele chamou muitos jogadores que já se conhecem, no início tiveram irregularidades ali, mas a gente vê o quanto eles estão conectados agora, principalmente nessa fase final. As quartas de final e a semifinal que a gente vai falar daqui a pouco do Dendele foi algo monstruoso, irmão. O poder que eles têm, tanto de jogo em si, quanto de entrosamento. Tu vê que os caras estão entrosados. E, mano, eles trocam o wildcard, né, pra jogar um jogo outro jogo joga outro. E, mano, eles estão conseguindo manter um nível absurdo na competição, principalmente nessa reta final. E a G3X, cara, também acho que foi a mesma situação do Nivelados, né? Não foi o seu melhor dia, na real. Infelizmente foi um mau dia, né? Acho que foram escolhas ruins. E teve a situação também que foi triste também, né, do Kelvin e tal, de tá sentindo, né, e tal, ter jogado no sacrifício, né? Outra pessoa que jogou no sacrifício que a gente acabou nem citando, queria até mandar um abraço para ele, que agora ele vai parar para operar, que é o Maicon, né, cara, do Capim. Maicon vai... Ele tinha comentado, né, com a gente no a gente privado, viu que ele tava... Ele se poupou no penúltimo jogo, né, no 8º jogo, se eu não me engano, não foi isso? Foi. Acho que foi no 8º jogo ele se poupou, até perguntei para ele. Ele tinha falado justamente essa situação, que estava nessa pegada. Cara, se ele quer jogar o segundo split, ele tem que correr contra o tempo mesmo agora e vai ter que fazer a cirurgia mesmo, não tem o que fazer. Acredito que o pessoal do Capim, o John Vlogs, vai dar todo o suporte para ele. Então, até porque a Kings League, o objetivo da Kings é esse, né? Uhum. Então, não é assim, tem muitas coisas boas, mas infelizmente, né, o esporte de alto rendimento, ele tem essa questão, né, de poder se lesionar. Mas como o Henry fez aí também, né, um abraço pro Maicon aí, desejamos aí pronta recuperação e que Deus abençoe aí na cirurgia. Cara, essa questão do Kelvin, não era para ele ter jogado. Tu acha que não era? Porque teoricamente... Ficou nessa dúvida aí, esse burburinho na internet, Kelvin, né? Porque a gente tem que explicar, porque senão daqui a pouco a gente toma hate por estar falando do Kelvin. O Kelvin é um fenômeno, o Kelvin é um excelente jogador, na minha opinião. Mas se não tá 100%, ele não tem que jogar, cara. O Kelvin não tem que jogar se ele não tá 100%. Se ele não tá bem 100%, não tem que jogar. Eu particularmente, eu tenho minhas dúvidas. Eu não discordo nem concordo 100%. Acho sim que se tem uma opção muito boa, que era o caso do Gegeu, poderia sim ter colocado. Lá, levaram o Gegeu para São Paulo. Mas a gente tem aquela questão também, cara, que acaba ficando numa incógnita, que, por exemplo,
O Kelvin em campo, ele tem mais possibilidades de bater shootout ou pênalti, né? A gente tem essa questão. O Kelvin, como na cabine, ele tem menos oportunidades. Acredito eu que o pensamento do Vampeta, do velho Vamp, né, tenha sido isso, tá ligado? Tipo assim, né? Pô, vou tentar fazer com que o meu time jogue em busca de ter shootouts ou pênaltis durante o jogo pra poder o Kelvin bater mais vezes, tá ligado? Acho que não, mano. Eu acho que foi, enfim, eu acho que foi uma escolha errada. Acho que não, acho que ele poderia ficar como presidente na cabine, vinha, descia, batia o pênalti, deixava o Gegel exercer. O Gegel não jogou mal quando veio. Não, o Gegel é fera, pô, joga muito. Joga muito, então assim, gastou uma... Mas são funções diferentes. Com certeza. O Gegel é um jogador mais de ala, né, e tal, é um jogador de armação, Sim, né? mas assim, ia agregar muito mais do que o Kelvin, porque o Kelvin nessas condições ele não estava conseguindo andar. É porque, tipo, às vezes a câmera do jogo não tava focando nele, mas o Kelvin ficou quase o tempo todo com gelo na perna, entendeu? O Kelvin, quando ele foi bater o primeiro shootout, o Kelvin foi mancando. Verdade. E como é que ficou a situação dele depois? Você... Henry Freitas agora, nosso Léo Dias, já sabe, assim, então, ele irmão, é caso cirúrgico, é caso conservador? Não, eu acho que ele precisa terminar o tratamento da primeira lesão. Eu não sei, eu não tenho informação se agravou ou se aconteceu alguma coisa. Eu sei que o Kelvin não conseguia andar depois do jogo. Tipo, a gente viu o Kelvin chorando, né, dentro de campo lá quando acabou o jogo e tudo mais, mas o principal nem foi esse. O Kelvin tava precisando de ajuda para andar, mano. Então, assim, eu acho que o Kelvin é um excelente jogador, ele precisa se tratar 100% para poder pensar em voltar, né, a ser o grande Kelvin que todo mundo conhece. Perfeito. Infelizmente, né, desejamos também uma recuperação bacana aí para o Kelvin. Espero que ele esteja acompanhando aí nosso programa também. A gente sabe o quão craque ele é e queremos ver Kelvin 100% também no Split 2, né? É o que a gente quer. Infelizmente, no Split 1 ele teve esses percalços, mas a gente quer muito ver o Kelvin lá. Cara... Um destaque muito legal pro Luqueta, que ele não peida, né? Ele desce, bate o pênalti, vai, independente do resultado. Destaque legal pro Tuco, né? Que teve uma competição irregular, mas a gente sempre falou, né, que o Tuco é muito bom jogador, inclusive é um dos capitães do time do Dendele. Mas, cara, que golaço que ele fez ali pra cima do Wembley, que também é um craque, né? É um destaque bem legal. E, naturalmente, pro cara que a gente já vem falando desde a primeira rodada, né? Do Lucas Hector. Lucas Hector, craque demais, cara, mas na minha opinião, o que fez a diferença nesse jogo foi o gol do Tuco mesmo. O gol do Tuco ali foi uma parada que... É uma carta que ninguém gosta de pegar, né? Pegou o Star Player. O Star Player... São 4 minutos, não é isso? São 4 minutos. 4 minutos, Você fica 4 minutos com... Mas imagina... Eu tenho uma carta Star Player. Explica pra galera aí como é que funciona a Star Player. Então, Star Player, você escolhe um jogador e se esse jogador fizer um gol, o gol vale por 2. Entendeu? Aí ele fica 4 minutos com uma abraçadeira verde que sinaliza que ele é o Star Player. Só que o que acontece? Todo mundo sabe disso. A marcação sabe disso. Então, a marcação que eu vou fazer no Alan, que tá jogando lá... Mano... Primeiramente, em mim a marcação já tem que ser dobrada. Se não dobrar a marcação, é muito gol. É caixa. É caixa, esquece. Mas, por exemplo, a marcação que eu vou fazer, por exemplo, no Hector, o Hector pode ser muito bom jogador, só que o gol que ele fizer vale 1. A marcação no Tuco... Era para ser diferente. E que naturalmente já é um jogador mais lento do que o Hector, por exemplo. Pois é. Então, assim, eu acho que foi uma escolha bem feliz do Preto. E que a G3G talvez não tenha Eu, particularmente, não colocaria a abraçadeira no Tuco. Para mim, a abraçadeira... Ou talvez ele fez isso propositalmente para liberar o Hector. Pode ser também, né? Tá entendendo? Porque a gente tem visto que essa carta, né, como o Henry explicou a situação, é uma carta que muitos times já usaram e poucos conseguiram fazer o gol em dobro. Mas isso é bem inteligente. Caso tenha sido isso, foi muito inteligente da parte dele. Porque bagunçou a defesa, né? Eu boto o Star Player por 4 minutos no Tuco, tá entendendo?
E os 2 alas ficam livres. Tipo, livres. Porque a marcação que vai estar nele vai estar dobrada no Tuco. Entendeu? Ou seja, e os aí 2 você, alas já tem uma certa nesse liberdade. jogo, eu não lembro agora o Dendele com quem jogou. Foi com o Kaká ou foi com o Canhoto? Foi com o Kaká. Com o Kaká. Então a gente tem Lucas Hector e Kaká, que são jogadores de mano a mano. Esse que eu não lembro nesse jogo aqui, o Kaká jogou nesse último agora. Mas enfim, são jogadores rápidos do time do Dendele, né? Que podem fazer a diferença. Então assim, eu acho que realmente, se foi essa estratégia do Preto, foi realmente também, acredito que tenha sido uma estratégia bem legal. Mais alguma situação desse jogo aí que a gente pode lembrar? Cara, eu acho que o Luqueta também tá crescendo cada vez mais como presidente, né, cara? Eu acho que ele tá se erguendo aí, né, na Kings League de forma muito positiva. Sim.